Vamos lá, turma, vamos continuar falando sobre átomos, só que agora a gente também vai falar de íons. Então vamos lá, começando falando sobre átomo, tá? Um átomo neutro possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, portanto, ele é eletricamente neutro, tá? Então, um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos relembrar, os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, digamos que eu tenha 3 prótons e tenha... Opa, peraí que eu escrevi errado. Digamos que eu tenha 3 prótons e eu tenha 3 elétrons. Se eu tenho aqui, ó, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, porque os números são iguais, eu sou o quê? Zero, né? Eu sou eletricamente neutro, eu sou zero. É isso que ele está falando aqui. Então, no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eletricamente, ele é neutro, tá? Agora, a gente vai estar falando o seguinte: se acontecer do número de elétrons, por algum motivo, não importa qual, mas o número de elétrons ficou diferente do número de prótons, aí você vai ter uma carga elétrica resultante e a consequência disso vai ser a formação de um íon. Então, os íons, eles apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, digamos que você tenha 3 prótons, mas você tem aqui 5 elétrons. Não é diferente? É diferente, né? Aqui você tem uma carga negativa maior. Agora, digamos que seja o contrário. Você tem 5 prótons e aqui você tem 3 elétrons. Aqui você tem uma carga positiva maior. É isso que ele está falando, tá? O íon, ele apresenta um número de próton diferente do número de elétrons, ok? E aí, o que vai acontecer? É como eu acabei de demonstrar. Pode acontecer da carga positiva ser maior, como pode acontecer da carga negativa ser maior. E aí, ele vai ganhar um nome diferente que a gente vai falar agora, tá? Então, aqui de azulzinho, ó, o íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Então, o número de prótons e o número de elétrons não estão iguais mais, tá bom? Quando um átomo ganha elétrons, ele torna-se um íon negativo, tá? Por quê? Porque o elétron, ele não tem carga negativa, gente. Então, se o átomo ele está ganhando elétron, ele torna-se um íon negativo. E aí ele passa a se chamar ânion, tá? Aqui, ó, é exatamente o que ele está mostrando para vocês. Repara que aqui, como representação, ele tem 3, tá vendo? Tem 3 prótons aqui. E se vocês contarem de elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ele tá com uma carga negativa maior do que a carga positiva. Então, ele é um ânion, tá? E aí, como exemplo, o livro de vocês traz o ânion óxido e o ânion cloreto, tá? Que são esses dois aqui que vocês estão vendo. O que isso daqui está indicando? Ele está indicando que ele ganhou elétrons. Então, nesse caso aqui, o oxigênio ganhou 2 elétrons e aqui o cloro ganhou 1 elétron. Lembrando que quando não tem número nenhum, é o 1. Então, aqui ele ganhou 1 elétron, ok? Agora aqui embaixo. Quando um átomo perde elétrons, ele torna-se um íon positivo, porque o elétron não é negativo, gente. Então, se ele perdeu elétrons, ele se livrou de uma carga negativa. Então, ele se torna positivo. E aí, ele passa a ser chamado de cátion. Dá uma olhada aqui também, ó. Repara que aqui no núcleo, o próton é positivo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Do lado de fora, eu tenho 1, 2, 3 elétrons. Então, ele é um cátion, tá? Por quê? Porque a carga positiva está maior do que a carga negativa, tá? E aí o livro de vocês também traz esses exemplos aqui, tá? Que é o cátion potássio e o cátion magnésio. O que isso daqui está indicando? Esse daqui está indicando que o potássio perdeu um elétron. E esse daqui está indicando que o magnésio perdeu também, só que nesse caso, 2 elétrons, ok? Vamos ver como é que isso vem nos exercícios para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Então, aquela questão que eu pedia para vocês me formarem números de prótons, nêutrons e elétrons, ela vai aparecer novamente, tá? Só que ela agora vai aparecer da seguinte forma.
Faltou aqui colocar o 12, tá? Mas aqui em cima é 12. Aí aqui no caso do carbono, eu só tenho o 12 e o 6. Aí beleza, o número de prótons. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, então é 6, né? Que é esse númerozinho daqui de baixo. Ótimo. Número de nêutrons. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico. 12 menos 6, 6. Ótimo. E o número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons, porque aqui não está me indicando que isso daqui é um ânion. Tá vendo? Aqui é um ânion, desculpa, aqui é um íon e aqui também é um íon, certo? Mas aqui não está indicando nada, então o átomo. Se é um átomo, vai ser igual. Prótons e elétrons igual. 6. Ótimo, excelente, correto. Agora vamos para esse segundo aqui, o oxigênio. O oxigênio, repara que eu tenho o número atômico, eu tenho o número de massa, mas aqui ele está me indicando que isso daqui é um íon, ok? Nesse caso daqui é um ânion, por quê? Porque a carga está negativa, então significa que ele ganhou elétrons. Mas vamos lá. Quantos prótons tem esse oxigênio? 8, porque prótons é o número atômico. 8, certo. Nêutrons. Nêutrons é esse menos esse. 18 menos 8, 10. Ótimo. Mas quantos elétrons eu tenho agora? Se aqui é um ânion, significa que o número de prótons não está igual ao número de elétrons, certo? Então, qual vai ser o número de elétrons? Vai ser esse daqui, que é 8, que é o número de prótons, mais aquilo que ele ganhou. Então, vai ser 8 mais o 2 que ele ganhou. Então, o número de elétrons vai ser 10. Quando a carga for negativa, vocês vão somar, porque o número de elétrons vai ser o número atômico mais a carga que ele ganhou, correto? Agora aqui embaixo, repara que é um íon, mas a carga aqui, tá positiva. Então, significa que ele perdeu elétrons, ele se livrou de uma carga negativa. Então, isso daqui é um cátion, certo? Vamos fazer o dele agora. Número de prótons é o número atômico, 11, correto. Número de nêutrons, 23 menos 11, 12, correto também. E o número de elétrons? O número de elétrons é esse daqui, 11, certo? Só que ele não se livrou de 1, aqui está o sinal de mais. Se ele se livrou de uma carga negativa, ele perdeu, vai ser 11 menos 1, que vai ser 10, ok? Então, agora os exercícios podem vir com essa variação aqui dos íons, tá bom? A gente hoje para por aqui. Na próxima aula a gente volta relembrando a tabela periódica, tá? Aí vai ficar um pouco mais ameno de novo para vocês. Um beijinho para todos. Até mais.